Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino, 30 de outubro, com o tema Igreja Reformada, sempre reformando, baseado no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amanhã iremos comemorar 503 anos de um movimento que foi um dos mais importantes da história do Ocidente, a Reforma Protestante. Esse movimento revolucionou o mundo não só numa perspectiva religiosa, mas também social e cultural. Martinho Lutero, um monge agostiniano, no dia 31 de outubro de 1517, pregou suas 95 teses contra as indulgências na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, deflagrando um movimento de radical ruptura com a Igreja Católica Romana. Um dos temas da Reforma Protestante é Igreja Reformada, sempre reformando. E isso nos ensina que, como igreja de hoje, nós devemos sempre analisar a nossa piedade, doutrina e ortodoxia para não cairmos nos mesmos erros do passado. Precisamos olhar para a reforma porque existe um movimento denominado de liberalismo que devasta muitas igrejas atualmente. A Europa, o berço do protestantismo, não tem muito o que celebrar nos 503 anos de reforma. Quando olhamos para o cenário evangélico europeu, o que vemos são evidências de incredulidade. Vários templos estão sendo transformados em bares, boates e mesquitas. Algumas igrejas no Brasil também cederam ao liberalismo e uma igreja que cai nesse engodo assina seu atestado de óbito. Precisamos olhar para a reforma porque muitas igrejas no Brasil se tornaram místicas, sincréticas e com práticas pagãs em seus cultos. A Bíblia tem sido relativizada e o que é mais importante não é o que a Escritura diz, mas o que as pessoas sentem. Em muitos movimentos ditos evangélicos, as pessoas buscam a Deus não porque quem é Ele, mas por aquilo que Ele pode dar. E desse modo, Jesus não é o centro do culto e da vida, mas o próprio homem. Por fim, precisamos olhar para a reforma porque podemos ver em muitas igrejas nesse país a presença de uma ortodoxia absolutamente morta. Igrejas que têm uma boa teologia, mas não têm fervor espiritual. Seus membros não têm brilho nos olhos diante das gloriosas verdades do Evangelho. Igrejas que, embora tenham teoria teológica excelente, suas reuniões de oração estão mirradas e a paixão pelas coisas de Deus está sendo abandonada. Devemos saber que a reforma não é novidade. Reforma é retorno às Escrituras, retorno à piedade, retorno à vida com Deus. Que nós possamos aproveitar esses 503 anos de reforma protestante e analisarmos se de fato somos uma igreja reformada, que estamos sempre nos reformando. Amém. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram, profissionais da saúde, pelos idosos e grupos de risco, por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus, pelo retorno às atividades, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.